Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Jornada Internacional de Iniciação Científica e Extensão Universitária, GICEL 2025, realização dias 25, 26 e 27 de novembro. Olá, seja muito bem-vindo à minha apresentação. Eu me chamo Letícia Alves, eu tenho 23 anos, eu sou estudante de fisioterapia pela Unifesp. Eu vim aqui apresentar um pouquinho mais do meu projeto de pesquisa para vocês. Meu projeto, ele usa o modelo anatômico do assoalho pélvico para a educação em saúde da mulher, principalmente para gestantes. Ele é um projeto contemplado pela bolsa do CNPq e pelo PIBIT. E as minhas professoras orientandas são a Miriam Raquel Zanetti e a professora... Gente, não é possível, de verdade. Olá, seja muito bem-vinda à minha apresentação. Eu me chamo Letícia Alves, eu tenho 23 anos e eu sou estudante de fisioterapia pela Unifesp. Eu vim aqui apresentar um pouquinho mais do meu projeto de pesquisa para vocês. Meu projeto, ele consiste no uso do modelo anatômico do assoalho pélvico para a educação em saúde da mulher, principalmente para gestantes. Ele é um projeto contemplado pela bolsa do CNPq, o PIBIT, e as minhas professoras orientandas são a professora doutora Miriam Raquel Zanetti e a professora doutora Tânia Schudler. Falando um pouquinho sobre a história em saúde, o objetivo geral é promover consciência, autonomia e hábitos saudáveis para a população. E como evolução histórica, a gente tem desde práticas autoritárias que se transformam em abordagens participativas e comunicativas ao longo do tempo. No Brasil, isso tudo ganha destaque com o crescimento urbano e os desafios sanitários do século XX. E após 1970, a gente tem um fortalecimento da relação entre os profissionais da área da saúde e a população. E o objetivo central é transformar as realidades sociais por meio de informação e do cuidado em saúde. O modelo anatômico, a gente tem que a anatomia humana ela é fundamental para todos os cursos da área da saúde. E os modelos anatômicos, eles podem tanto facilitar a compreensão de estudos complexos, como também melhorar o desempenho desses alunos em avaliações práticas. Então, a gente tem estudos que indicam que eles são mais eficazes do que cadáveres, por exemplo. E eles têm uma variedade de complexidade, então a gente pode adaptar conforme as necessidades de ensino. E eles são úteis para áreas específicas, como a área da saúde da mulher e também a educação em gestantes, que seriam os nossos pontos principais por aqui. A justificativa desse estudo é principalmente pelo interesse na área da saúde da mulher e a importância de ampliar o conhecimento nesse campo, e também que modelos anatômicos eles podem auxiliar na educação das gestantes, promovendo o autocuidado delas e a compreensão de tudo que acontece, as mudanças corporais, tanto na gravidez quanto no parto, e também que historicamente esse corpo feminino ele é muito negligenciado. Então a gente reforça mais ainda a necessidade de informação clara para essa mulher, tanto sobre o processo gestacional quanto práticas que podem ocorrer durante o parto, como a episiotomia. Os objetivos desse projeto são: o objetivo geral seria avaliar a eficácia desse modelo anatômico do assoalho pélvico como uma ferramenta educativa para a saúde dessas gestantes, e os específicos são avaliar o conhecimento prévio que elas têm sobre o assoalho pélvico e práticas, como a episiotomia, promover a educação sobre a anatomia e os cuidados que a gente pode ter com a região durante a gravidez e o pós-parto, e por fim comparar esse ganho de conhecimento que elas tiveram antes e depois da intervenção, com o modelo anatômico, por exemplo. Sobre os materiais e métodos, a gente tem que esse é um ensaio clínico randomizado, com intervenção educativa para essas gestantes. Então, ele é realizado no Instituto da Mulher e Gestante em Santos e também pela Unifesp, no campus da Baixada Santista. As participantes desse estudo são 175 mulheres gestantes em pré-natal, residentes em Santos. E aí, como critério de inclusão, a gente tem que qualquer idade gestacional, então qualquer mês que ela esteja dessa gravidez, e sem déficits cognitivos. E como exclusão, a gente tem aquelas que são analfabetas, os déficits cognitivos e não completarem os questionários, porque é o nosso meio de avaliar o ganho de conhecimento que elas tiveram. Então, a gente precisa, uma etapa fundamental.
Aí a gente tem a aplicação desses questionários antes e depois dessa intervenção, né? Que seria a roda de conversa dialogada. Então a gente traz alguns temas sobre assoalho pélvico, sobre gestação, sobre cuidado, e a gente vai tirando dúvidas que elas possam ter e vamos complementando com informação. E aí a gente tem dois grupos, então, o grupo experimental, que é o do modelo anatômico, e o grupo controle, que é o uso da ilustração colorida em papel. Ambos estão demonstrados na imagem, e aí os temas dessas rodas de conversa são anatomia, fisiologia, alterações na gravidez e no parto, episiotomia e os cuidados no pós-parto também, sempre numa linguagem facilitada para que elas possam compreender e entender de fato o que acontece. Como consideração ética, a gente tem a aprovação do Comitê de Ética e também a assinatura do termo de consentimento livre esclarecido. Aí, os resultados parciais, né? A gente, com o questionário, nós temos 10 afirmações, 10 frases, para elas dizerem se elas concordam, se elas não estão decididas ou se elas discordam. Então, quando elas acertam, né, sobre aquela afirmação, a resposta sobre aquela afirmação, elas pontuam um ponto. Caso elas errem ou marquem não estou decidido, elas não pontuam. Então, a gente consegue ter uma noção de quanto que elas adquiriram de conhecimento, ou quanto que elas já sabem sobre o assunto, a partir de quanto, né, que elas conseguem melhorar. Então, da nota que elas obtiveram até 10, que é o resultado final do questionário, o ganho máximo. Então, a gente espera uma diferença de 20% com relação ao grupo do modelo anatômico no ganho de conhecimento. Então, a gente sempre parte do ponto inicial até onde elas podem melhorar, que seria 10, a nota máxima do questionário. Então, a gente tem duas tabelinhas, né, com os dois grupos diferentes, e essas tabelas, elas mostram pra gente o nome da voluntária, a idade gestacional que ela está, o número de gestações que ela já teve, a nota antes da intervenção, depois, aí o ganho de conhecimento da diferença absoluta, né, então, o quanto de pontos que foi diferente do depois pro antes, e a diferença relativa, que seria a porcentagem ali na direita. E aí, Aí a gente fez a média, né, a partir dessa diferença relativa. E é importante pontuar que esses grupos, eles não estão divididos de forma equilibrada, né? Eles não têm o mesmo número de participantes em um e em outro, porque essas participantes, elas são randomizadas nesses grupos, né? Então, é feito de forma aleatória. E como esse projeto ainda está em andamento, ainda está no início, eles ainda não estão definidos certinho. Mas a gente tem as médias aqui do lado apontando, né, a média dos grupos, a partir da diferença relativa deles, do ganho de conhecimento. E aí a gente tem alguns relatos também que a gente ouve durante essas palestras, né? Então, por exemplo, nunca ouvi falar sobre assoalho pélvico, que é o mais comum da gente ouvir, infelizmente. Isso deveria ser informado desde o começo do pré-natal. Muitas falam, né, sobre isso, que nunca ouviram falar e que isso deveria ser ensinado desde o começo, desde que elas começam esse pré-natal. No meu primeiro parto, sofri muito e já pesquisei sobre na internet. Isso sobre a internet, acho bem interessante que conforme agora isso cresceu bastante, né? Agora a gente tem vídeos, tem mais informação disponível. Muitas acabam pesquisando um pouco mais sobre e trazem um pouco mais de bagagem sobre o assunto. E a gente teve uma voluntária somente que falou que já fez fisioterapia pélvica e que isso ajudou bastante ela, ajudou na questão de dores, na questão do parto também, mas infelizmente apenas uma. E aí, sobre a discussão, eu gostaria de trazer que ambos os grupos, né, tanto do modelo anatômico quanto da foto, eles mostraram uma melhora significativa no conhecimento delas, só que o grupo com a foto, ele teve um ganho maior, né, como a gente pôde ver na porcentagem anterior, com relação ao grupo do modelo anatômico. Então, a gente traz que os modelos anatômicos, eles facilitam, sim, a compreensão, né, pela interação tátil e visual que a gente tem, e que estudos anteriores também trazem essa eficácia no uso desses modelos anatômicos, no ensino da anatomia, mas os recursos visuais, eles são importantes para o aprendizado, né, em temas complexos, como o assoalho pélvico. Então, como consideração final, a gente gostaria de pôr que a intervenção com o modelo anatômico, com a foto, melhorou esse conhecimento, de forma geral, dessas gestantes. O uso de fotos ilustrativas acabou tendo um desempenho superior até o momento, né, no ganho de conhecimento, e também é eficaz para a educação em saúde da mulher.
Então, a gente recomenda o uso, né, e aprimorar esse uso tanto dos recursos visuais, tanto no ambiente acadêmico quanto no ambiente comunitário, porque seria benéfico nos dois cenários. Como agradecimento, eu gostaria de agradecer as minhas professoras orientandas, que estão comigo em todo o projeto, a Unifesp e o Instituto da Mulher Gestante pela estrutura e pelo apoio, as enfermeiras que me auxiliaram durante o começo e agora durante esse processo todo, e a todos aqueles que estão comigo, né, me apoiando sempre. Eu agradeço muito a consideração. Bom, essas foram as referências utilizadas na apresentação. E muito obrigado pela atenção e pela oportunidade. Caso alguém tenha alguma dúvida, algum interesse em entrar em contato comigo, esse meio de contato. Muito obrigada, pessoal. Até mais. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.